Enxertos de Luz. Obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Terceiro vídeo. A proposta desse quadro é extrair os principais trechos da obra para entendermos o pensamento do autor e a sua intenção quando redigiu esse livro. As opiniões aqui lidas pertencem exclusivamente ao autor da obra, e eu não farei qualquer comentário pessoal ou manifestarei qualquer opinião sobre os temas levantados por Bittencourt Sampaio, preservando o seu raciocínio e as suas ideias sobre temas como corpo fluídico de Cristo, gravidez e virgindade de Maria Santíssima, e os milagres e a conduta de Cristo durante a sua passagem na Terra. Notas ao canto 2. Atuada pelos espíritos que acompanhavam a Jesus para o ajudarem na sua missão terrena, Maria, a esposa bendita do amor sempiterno, provocou inconscientemente a Jesus para que fizesse ali um milagre. Quase ao fim do banquete, Maria, notando que já não havia mais vinho na mesa, disse ao Divino Mestre: "Eles vinho não têm." Mulher, de pronto, respondeu-lhe Jesus por estes termos: "O que existe entre nós? Ainda chegada não é a minha hora." Jesus, respondendo à Virgem que a sua hora não era ainda chegada, isto é, que ainda não devia revelar ao mundo o seu poder sobre todas as coisas, aproveitou o ensejo para declarar, não segundo a letra, mas em espírito e em verdade, que nenhuma relação de parentesco havia entre ele e aquela que passa aos olhos dos homens por sua mãe. E, na verdade, a expressão mulher nos lábios do Cordeiro de Deus, com referência a Maria, que se dizia sua mãe, e a interrogação que existe entre nós, feita de modo que pôde ser ouvida pelos discípulos e por muitos dos convivas presentes, prova que Jesus não se achava ligado a Maria, senão na aparência, porque não havia nascido de mulher, como os homens do nosso planeta. O Verbo, que se fez carne, mostrava assim ao mundo que aquela que passava para todos por sua mãe apenas o era aos olhos dos homens. A palavra milagre, pois, deve servir unicamente para exprimir um fato realizado segundo leis que escapam ainda à nossa inteligência, mas que não podem deixar de existir eternamente, como tudo o que foi criado por Deus. Jesus, dispondo de grande poder sobre os fluidos, impôs à água o sabor do vinho para o paladar dos convivas. Nos tratados sobre magnetismo encontram-se muitos fatos desta ordem. Fenômenos de sentir o magnetizado à vontade do magnetizador, acusando gosto estranho ao líquido que lhe tenham dado de beber. Não admira, pois, que Jesus, a quem todos os fluidos obedecem como Senhor e governador deste planeta, impusesse à água o sabor do vinho para o paladar dos que ele havia magnetizado com a sua presença nas bodas de Caná. Sim, os fluidos escolhidos foram de natureza tal que haviam de dar à água melhor sabor do que o do vinho grosseiro fabricado pelos homens. Não se encare o fato pelo lado da ciência, porque esta, até ao presente, ainda não pôde adiantar ideia alguma sobre a natureza dos fluidos. Basta dizer que Jesus ordenou que fluidos superiores se reunissem à água, e assim o sabor do vinho se tornou também superior. Assim, pela tradição, pelos costumes e pela linguagem da época, é que devemos interpretar os textos, tanto do Antigo como no Novo Testamento, para não cairmos no absurdo
em que tem caído a Igreja Romana, criando dogmas onde não encontra explicação pela letra do Evangelho, sem se lembrarem os ortodoxos, que é o espírito que devem procurar, e não a letra, porque esta mata, enquanto que aquele vivifica. A virgindade de Maria não é, pois, um dogma, é uma realidade comprovada pela tradição e pelos fatos chamados miraculosos da concepção, da gravidez e do parto, como deixamos explicado no prefácio às notas deste Evangelho, que denominamos Divina Epopeia. Jesus era filho primogênito, isto é, primeiro nascido, quer se admita que ele fosse, quer não, seguido de outros. Mas Jesus não fora filho senão na aparência, e aqueles que eram chamados seus irmãos, isto é, seus primos germanos, só o foram aos olhos dos homens. Quando o Divino Mestre aparece pela primeira vez em público para dar começo à sua missão, o lugar por ele escolhido foi o majestoso templo do Eterno, que vê convertido em casa de tráfico. Não lhe sofre o ânimo tão grande afronta à divindade. Devora-lhe o zelo da casa de seu pai. E, pegando numas cordas, de que fez com suas próprias mãos um azorrague, enxota os mercadores do templo. Este ato de energia e indignação teve por fim demonstrar que não se devem tirar vantagens materiais das coisas santas, e que somente deviam entrar na casa de seu pai aqueles que fossem render-lhe culto de adoração. Demonstrou por esse zelo que o devorava que tinha o direito de fazer respeitar, adorar e amar ao Senhor Deus de Israel, único Deus verdadeiro, de quem era ele sumo pontífice na terra, o Messias enviado para ensinar-nos o caminho da salvação. Aludindo à sua morte, preparava assim o fato da sua ressurreição, para que seus discípulos e todos aqueles que o ouviam se lembrassem mais tarde de que ele mesmo reconstruía o seu templo, que era a vida do seu corpo. Fazia, pois, alusão ao sacrifício do Gólgota, à sua desaparição do sepulcro, à sua chamada ressurreição e ao seu desaparecimento durante sua missão na terra, todas as vezes que se achava longe da vista dos homens, como veremos mais tarde nas notas aos cantos 6, 8 e 10. Jesus era, portanto, um espírito num corpo fluídico, semelhante ao do homem, mas de natureza celeste, visível e tangível para todos, mas sempre espírito, pronto a desaparecer quando lhe convinha. Penetrando as intenções dos homens, estava presente a todos os tempos e em todos os lugares, porque todas as coisas lhe foram dadas, e tudo lhe pertence na terra, como protetor e governador deste planeta.